Então, gente, eu primeiro peço licença para o pessoal de inglês, porque tem palavras em inglês e eu não sou boa na pronúncia em inglês. E a segunda coisa é que eu acho, tenho quase certeza, que a gente vai extrapolar o tempo, porque nós colocamos, que nem o grupo do Marcos, colocamos algumas coisas relacionadas ao ensino. Então, como a gente colocou a mais, pode passar aí um pouquinho do tempo, tá? Aí eu já peço licença logo. Então, o meu trabalho e da Giane é uma análise do videoclipe Last Friday Night, de Katy Perry. E aí, ela coloca aí essa frase, essa abreviação, que quer dizer obrigada, Deus, é sexta-feira. Vocês vão já entender todo esse contexto da sexta-feira. Vocês já conhecem o vídeo, né? Porque a professora já colocou em uma outra aula. Aí, por isso, a gente fez uma análise mais detalhada aqui. E aí, nós consideramos importante, tanto a Giane quanto eu, trazer um pouquinho da contextualização sobre quem é a Katy Perry, porque esse videoclipe e a música faz muito sentido quando a gente conhece a cantora, né? Então, uma frase que ela usa é a seguinte: eu não me importo com quem estou sendo comparada, desde que escutem minhas músicas. Então, vocês vão perceber ao longo do videoclipe, ao longo dessa análise, que ela pode realmente ser comparada a muitas coisas e a muitas pessoas. Então, para ela, o importante é que escutem as músicas dela, né? O importante é a audiência. E aí, só para contextualizar, ela é uma cantora, compositora e atriz norte-americana. Ela é filha de pastores evangélicos, começou cantando em igrejas e chegou a se lançar como cantora gospel. Mas aí a guinada dela veio com um álbum, que eu já disse que não sei pronunciar, One of the Boys, em 2008, quando ela lançou a música dizendo que beijou, né? Eu beijei uma garota. E aí essa música que fala sobre o dia em que ela beijou uma garota e gostou, causou polêmica e foi seguida por uma série de hits. Então, mesmo sendo uma música polêmica, ela fez muito sucesso. E a gente vai perceber durante essa análise que o videoclipe também pode ser um pouco polêmico. E ela já vendeu mais de 134 milhões de discos e é uma das artistas mais populares do mundo. Eu acho que algumas pessoas aqui da sala poderiam não conhecê-la, mas a maioria das pessoas já ouviram falar ou já ouviram alguma música da Katy Perry. Então, o videoclipe é esse aqui, né? Essa é uma das capas do videoclipe, que a gente pode já começar a fazer uma análise, vendo a Katy Perry de uma forma de um lado e totalmente transformada do outro lado. A gente vai entender melhor ao longo da apresentação. Aí eu vou ser mais objetiva, porque como tem muitas imagens, a gente colocou muitas imagens, então essa parte aqui de informação técnica eu vou falar mais rápido, tá? Então, o gênero é o videoclipe, o modo é o eletrônico, página virtual, e a fonte é uma publicação eletrônica que foi tirada do YouTube. E aí, o objetivo principal desse curta-metragem audiovisual foi produzido com o objetivo promocional de promover artista, né? Então, objetivo promocional e artístico, uma vez que visa divulgar o trabalho, mais especificamente a música, de um álbum de músicas. Então, ela tem esse álbum que, acho que não dá para ver direito, mas é Sonhos de Adolescente, que tem aí embaixo, e aí ela divulgou nesse álbum especificamente 5 músicas. Então, o objetivo dela, ao produzir esse videoclipe, foi produzir a música Last Friday Night. E aí o assunto. Bom, esse videoclipe mostra o comportamento de jovens colegiais americanos da década de 1980, abordando principalmente a bebida, o sexo sem compromisso e as festas típicas da idade. E aí a gente depois que nós fizemos a análise, eu e a gente, depois que a gente fez toda a análise, nós fizemos também pesquisas para entender um pouco o contexto americano e o contexto da cantora, né? E aí nós percebemos, né, que eu coloquei embaixo, nós colocamos aí embaixo para vocês, que ela revelou que se inspirou para escrever a faixa depois de correr nua por um parque com seus amigos. Então, ela afirma que depois de uma noite selvagem de festas, escreveu a música sobre suas travessuras e o que ela se lembrou no dia seguinte. Então, na entrevista, ela diz que a maior parte da música é real, realmente aconteceu com ela em uma viagem que ela fez para Santa Bárbara, na Califórnia. Por que eu trouxe isso aqui? Para vocês entenderem que o contexto também é pessoal. Além de ser social,
também, além de ser social, também é pessoal, né? Aí o público são jovens, colegiais e universitários, porque na entrevista ela fala também desse público universitário e por vezes fala de adolescentes. E também não só, pode ser de uma maneira geral, quem curte, né, adulto, quem curte a cantora, quem é fã dela, pode ser o público-alvo. Foi lançado no dia 12 de junho de 2011, e aí a direção de Mark Classford, não sei se é assim, com a direção de Danny Lockwood, e a produção Dr. Luke e Max Martin, que eu já vi até que essa produção participou do vídeo anterior, do vídeo que a Dejanes apresentou em Olinda. E aí vem o contexto, como eu falei, pessoal e sociocultural. É pessoal porque retrata, segundo a cantora, um fato que aconteceu com ela em Santa Bárbara, e sociocultural porque retrata as festas colegiais típicas norte-americanas, especificamente na década de 80, e que a gente tem muito costume de ver nos filmes americanos quando a gente assiste, né? Sempre tem aquela galera na universidade ou aquela galera na vizinhança que se reúne quando os pais não estão em casa e que faz aquela festa em casa, no gramado e na piscina, né? Que é bem típico desses filmes. Por isso que a gente colocou essa imagem aí no gramado deles se divertindo. E aí, os problemas sociais mostrados no videoclipe. Então, a gente tem, não está explícito que houve o sexo, mas, ela falou na entrevista, mas sem considerar a entrevista, pelas pistas visuais, nós conseguimos perceber que aconteceu alguma coisa ali. Então, isso pode ser uma inferência, né? Eu inferi dessa forma, a Giane também, mas as outras pessoas podem inferir de outra maneira. E aí também tem o consumo de bebidas, tem a exposição na internet, assim como no do Marcos, né? As fotos dela foram parar, mais para frente eu vou mostrar para vocês, foram parar na internet. E tem os adolescentes e jovens sem a supervisão de adultos e as consequências de todos esses fatos. Então, esses são os problemas sociais. Nessa primeira imagem, vocês podem perceber, por isso que a gente chegou à conclusão de que aconteceu o sexo sem compromisso, que ela está levantando a roupa do colega dela. Na segunda imagem, essa do meio, ela mostrou a parte do corpo dela. E na terceira imagem, vocês podem perceber a quantidade de copos e de bebidas que eles chegaram a consumir, né? Essa menina aí, no começo do clipe, ela tá desacordada e ela nem acorda. Depois que a personagem principal acorda, ela continua assim, desacordada. O vídeo foi produzido na casa do ator estadunidense John Schneider. E o propósito especial desse vídeo, além de alimentar a audiência da cantora, segundo o diretor do videoclipe, foi transformar a canção, essa canção que a gente está analisando especificamente desse videoclipe, na canção número 1 na Billboard, porque ela já tinha outras 4 canções que estavam em primeiro lugar e o diretor queria fazer com que ela chegasse com essa música também em primeiro lugar, se comparando inclusive ao Michael Jackson, né, nas palavras dele, que o Michael Jackson foi o único que conseguiu ficar nesse top, nessa parada 5 vezes. Então, o principal objetivo dele realmente era esse, era bombar na internet, como a Kate disse na entrevista. E aí vem o nosso ponto de vista, porque o autor do vídeo seleciona esses elementos específicos. Aí tinha lá na pergunta, o que você não vê? Então, a gente resolveu colocar o que nós vemos, o que nós percebemos e o porquê. Lá na aula que a professora levou esse videoclipe para nós, numa aula anterior, nós já chegamos à compreensão de que, no início, esse videoclipe traz uma ideia de filme, né? Então, vocês veem aí as casas americanas, uma pessoa de bicicleta entregando cartas, que também remete a um contexto mais antigo. Tem aí essas letras em amarelo, centralizado, bem típico de filme, e não de videoclipe. Por isso que tem essa mesclagem aí no gênero. E aí também, a gente consegue ter aí, essa parte aí é final, nos créditos, nos extras, em que só aparecem essas letras que também são típicas nos filmes. E aí, nós conseguimos perceber exemplos de elementos que retratam os grandes filmes de colegial dos anos 80. Então, se eu faço uma análise semiótica, analisando as cores, eu posso perceber que são cores neons típicos dos anos 80, que tem essas listras, né? Eu posso perceber pelo visual e pelo cenário, né? A época, que são os anos 80. E eles mesmos, né, depois que a gente chegou a essa conclusão, nas nossas pesquisas, nós constatamos que realmente a inspiração
foram os anos 80, né? E aí, a cena da galinha, também não precisa explicar muito, porque vocês já viram, a gente já debateu. Então, na aula, a gente chegou à conclusão de que era uma bagunça, uma desorganização, e a Jeane falou que poderia ser, que aqui na nossa cultura a gente interpreta assim, né? O fato de a protagonista ter se relacionado com mais pessoas. Geralmente a gente chama a pessoa de galinha quando isso acontece, né? Então, por isso que eu resolvi colocar, porque foi uma conclusão que a Jeane chegou e eu também. E aí, por que que o pessoal que produziu o videoclipe colocou esse jogo? Né? Então, de certa forma, nós chegamos à conclusão de que retrata a solidão da Kate Beth, que é a personagem principal do videoclipe. Então, nessa parte, vocês percebem que enquanto ela está jogando, do lado de fora, na casa vizinha, acontece uma festa, e ela, inclusive, não consegue se concentrar para realizar o jogo. Por que nós estamos mostrando esses elementos? Porque nós, todos nós, em todas as apresentações, percebemos que nada é colocado à toa, né? Sempre tem uma intenção e uma interpretação a partir dos elementos que são colocados em todos os videoclipes. Aí é a parte que eu falei para vocês, que ela escuta o barulho lá fora e se incomoda. Fazendo uma análise, dá para a gente fazer uma ótima análise desse cenário aí, por exemplo, algo que eu pude perceber, essa blusa dela, nesse cenário, tem uma cor rosinha clara. Quando ela passa pela transformação, ela já coloca um pink, né? Então, ela usa também óculos de nerd, né, que são as características de nerd, os óculos, os aparelhos. A gente pode ver essa coisa mais infantilizada no rosa da blusa, como eu disse, nos ursinhos de pelúcia, e a questão do nerd nos livros, lá nas maquetes, nos livros que tem lá atrás, no cenário. Então, dá para a gente fazer toda uma interpretação dessa imagem aí do videoclipe. E aí ela sai e vai para a casa da melhor amiga dela. E aí a gente também percebe que essa melhor amiga não foi construída à toa, não é um elemento à toa, porque nós conseguimos perceber que tem também as características físicas, características típicas de filmes dos anos 80, que é aquela mocinha perfeita. Então, a melhor amiga da feia, digamos assim, seria a mocinha perfeita. Né? Então, é um elemento também que não é colocado à toa, é um elemento visual aí que a gente pode perceber claramente. E aí, também, no clipe tem a presença de um outro nerd que se identifica com Beth, e surge por parte dele a idealização de um mundo medieval, que é um outro elemento visual que também chama a nossa atenção. A gente pode até perceber, a minha conclusão e a da Jeane, é que é um mundo só dele, né? Ele é ali o guerreiro, e ela é a princesa, e é um mundo só dele em que os iguais, no caso ele e ela, né? Somente os iguais fazem parte desse mundo. E quando entra uma pessoa diferente, né? Em um dado contexto, nessa imagem de baixo, na quarta imagem, ele derrota essa pessoa diferente. Então, dá para a gente fazer várias interpretações também daí. Aí, um outro elemento típico dos filmes dos anos 80, que surge nesse videoclipe, é a presença do jogador de futebol americano, que tem aquele perfil de garanhão, de pegador, e, na minha interpretação, muitas vezes até de abusador, porque ele toca nas partes íntimas das meninas sem permissão. E também aí tem a transformação da personagem, que também é um elemento visual importante para a nossa interpretação. Então, ela colocando aí a prótese, a amiga quando tirou o aparelho dela, ela fazendo a depilação do busto, e à medida que o videoclipe vai passando, a gente já consegue também perceber elementos que dão ideia de sensualidade, conforme ela vai se transformando, a Beth. Então, aqui, é um outro elemento que não é colocado à toa, eu acho que chamou a atenção de todo mundo quando a gente assistiu, nós percebemos que ela estava com um sapato de uma cor e o outro da outra cor, né? Então, é para mostrar que ela estava diferente, mais sensual, com visual mais descolado. Então, ao tempo que houve uma mudança nas características físicas, houve também uma mudança de postura. Percebam até aí na terceira imagem a forma como ela olha para as outras pessoas. E aí também os elementos característicos da época, né, o Just Dance, a festa no gramado e toda a configuração do cenário. Aí também, que não foi colocado à toa, se a gente perceber, a única pessoa que chega a vomitar no videoclipe é a Beth. Pode ser porque ela não tem o costume de beber, ou pode ser mostrando o problema social de ter exagerado
na bebida, né? Aí tem aquele problema que eu falei no começo, quando as fotos dela foram parar na internet, o problema da exposição. Então, tem ela exagerando na bebida, tem ela vomitando. Estou passando um pouquinho rápido, gente, para não demorar muito a apresentação. E também temos um elemento que não é colocado à toa. Quando aparecem os pais de Beth, eles não são quaisquer pais, né? São pais modernos, descolados, que eles até chegam a dizer que sabem bem o que é uma sexta-feira à noite. Bom, eu não traduzi, foi o que eu pude pegar no ouvido, né, quando eu estava assistindo. E aí tem um apelo sexual, que a gente pode perceber que ela mostra o chupão no pescoço dela, ela lambendo, enfim, vocês estão percebendo aí nas imagens. Nessa terceira imagem, quando ele chega a pegar na parte de trás dela, e aí ela não permitiu, né? Por isso que eu disse que tinha até um perfil de abusador. Quando ela se volta, ela tá irritada. É por isso que o nerd idealiza que tá derrotando, que tá destruindo esse jogador de futebol americano, porque ele fez isso com ela, né? Com a Beth. E ainda no apelo sexual, eu deixei para a interpretação de vocês ela com essa banana que aparece no final, lá nos créditos. Deixa eu ver o que mais. Tinha outras partes, tinha, mas aí a gente ia passar um dia aqui analisando. Então, há algo no texto ou nos textos que é deixado para a imaginação do leitor? Sim, tem muitas coisas. Por exemplo, o que foi que aconteceu durante a noite? Eu pude inferir, a Jeane, né, que eles tiveram relações sexuais, bebida, droga, essas coisas. Mas aí não fica explícito, fica implícito. E onde estavam os pais de Beth durante a noite da festa? Os pais dos outros jovens, né, porque a gente vê que também tem uma outra casa. E aí também a gente se pergunta se os pais também estavam em uma outra festa. Porque eles falam que eles dão boa noite pela manhã. Então, eu achei bem estranho quando eu escutei isso, né? Então, e também a gente percebe que eles estão analisando a parte visual mesmo, sem ser a parte escrita, que eles estão bem arrumados de manhã, bem cedo, quando ela está acordando de ressaca. Ou eles estão de saída, ou eles estão chegando. E aí, no final, como foi que a Beth colocou as suas roupas e o aparelho de volta, também isso fica para a imaginação do leitor. E aí, com base no que você sabe, liste 3 coisas que você pode inferir a partir dessas imagens. Então, como eu falei, o sexo sem compromisso, os pais não estavam em casa na noite da festa, a ausência de outros adultos. O mundo, a gente também consegue inferir que existia ali um mundo dominado pelas vontades do nerd, né, uma fantasia. Tem um mundo, a gente consegue ver claramente, explicitamente o mundo, mas a parte da inferência é quando nós chegamos à conclusão de que é dominado pelas vontades dele. E nós conseguimos também inferir, a partir de todos esses elementos visuais, que é uma década diferente da década em que vivemos e uma cultura diferente da nossa, América do Sul, Brasil. E na imagem também pode ser que a gente consiga inferir que o nerd foi a pessoa que colocou a roupa dela de volta, que fez toda a caracterização dela de volta, mas não temos como afirmar de certeza, porque a única parte que aparece é ele colocando esses óculos aí. Aí o resumo da história. Vocês já assistiram ao clipe, mas vou fazer um resumo bem rápido para não alongar. Ela escuta uma festa na casa da melhor amiga dela, então ela vai para essa casa e lá ela é transformada, né? Tira o aparelho, tira os óculos, e a partir disso ela se sente uma pessoa mais segura e começa a se divertir na festa. Então ela tem ali a gente percebe que é uma pessoa que era apagada ganha o foco. Então, em todos os momentos, a câmera sempre dá o foco para ela. Ela dançando no meio das pessoas, ela dançando no meio do gramado, lá dentro do quarto dela. O foco sempre era justamente por conta dessa transformação que aconteceu com ela. E aí, no final, que também é o começo, quando amanhece o dia, ela tá sem entender o que foi que aconteceu, não sabe bem o que foi que aconteceu. A gente percebe isso pela expressão facial dela, ela fica confusa, ela grita o amigo dela e não sabe o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, quando os pais saem dali, quando o amigo dela sai dali, ela sorri, como se tivesse gostado do que aconteceu. Ou será mesmo que ela se esqueceu o que aconteceu? Fica isso em aberto.
E aí, contribuições para o ensino, que eu falei para vocês, é a parte a mais. Desconstruir a noção de texto, pautada apenas na linguagem verbal, levando em consideração, assim, a análise e a interpretação do texto visual, que, como o Marcos disse, é um trabalho que ele já vem fazendo, também é um trabalho que eu já faço com os meus alunos, mas como eu vi lá no artigo da professora Giselda, com uma outra professora, não sei se é professora do IFP, poucos professores usam essa metodologia em sala de aula. Então, poucas pessoas fazem a interpretação do texto visual e muitos alunos têm em mente que o texto é apenas aquilo que é verbal, né? Seja falado, seja escrito, mas mais ainda o que é escrito. Então, a gente tem como principal função desconstruir essa visão de texto enquanto algo escrito. E aí, aproximar o ensino à realidade dos estudantes, que a professora falou até no começo dessa aula, já que os textos multimodais estão fortemente presentes no nosso cotidiano, não só dos alunos, mas no nosso também. O que pode levar a uma abordagem mais criativa e mais atrativa. Contribuir para a formação da consciência crítica dos alunos através do fenômeno da linguagem, por meio de uma interpretação mais crítica e um pensar de forma mais complexa. E também contribuir para a formação de cidadãos letrados visualmente. Aí tem uma citação que eu peguei do artigo da professora, que Freire diz que a partir do momento em que os alunos se tornam mais conscientes e críticos, tornam-se mais inclinados a lutar contra os sistemas opressivos em seu mundo e têm o poder de mudar a sua realidade. E aí, sempre que a gente fala de contribuições para o ensino, eu acho que fica muito geral se nós não conseguirmos especificar quais são essas contribuições. E ainda baseado no artigo da professora, nós colocamos aqui uma possibilidade de abordagem no ensino desse videoclipe. Não sei se adequa à faixa etária dos alunos, né? Mas mesmo assim eu fiz trabalho em cima, nós fizemos trabalho em cima dele. Então, considerando a linguagem mista do videoclipe, ou apenas a linguagem visual mesmo, né? Porque a professora disse que era para a gente focar no visual nessa aula, elabore uma crítica às questões sociais abordadas em torno dos adolescentes e dos jovens. Então, seria uma discussão para a sala de aula. Lembrando que antes de falar de linguagem mista, os alunos precisariam conhecer a parte verbal, que seria o verbal, visual e o que seria misto, tá? E lembrando também que tudo isso está associado ao contexto dos alunos, ao que eles assistem, ao que eles vivenciam. E aí, uma outra possibilidade, que eu fugi um pouquinho do visual, seria esse texto multimodal. Considerando o contexto em que estamos vivendo, explique a relação que existe entre o verbal, o visual e o nosso contexto atual. Então, seria uma questão de interpretação aí desse texto misto. O que significa com a câmera ligada? E o que quer dizer essa imagem aí quando eu digo com a câmera desligada? Eu poderia ainda colocar hoje é sexta-feira na imagem de cima. E na imagem de baixo poderia dizer, mas não podemos sair de casa. Né? Então, tem várias possibilidades. E eu deixo para vocês, para descontrair, eu e a Jane, que nós fizemos juntas, qual é o seu humor de hoje? Para vocês colocarem aí, depois dessas várias apresentações, depois dessa semana corrida que foi para todos nós, como é que nós estamos hoje? Coloquem aí no chat, ou então digam aí, qual é o modo de vocês. Vou já votar. Obrigada, e essas são as referências.